Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Não tem coisa melhor do que ansiar pela presença dEle. Não tem coisa melhor do que se manter íntegro na nossa conduta na presença de Jesus. Isso é poderoso demais. E louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu esforço nesse meio de semana para estar aqui honrando a Deus, honrando ao Senhor. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem canta, quem prega, não tem nada a ver com estrutura. É tudo sobre Jesus, é uma referência. É literalmente sair da nossa casa e ir até um lugar onde todos estão juntos em um só espírito, todos estão por um único propósito, que é ouvir a voz do Senhor. Falando isso para você agora, eu pensei no sacrifício que o povo fazia para ir a Jerusalém na festa da Páscoa, para participar daquela festa. Uma vez por ano o povo subia a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Eles deixavam suas casas, muitos viajavam dias, muitos viajavam semanas para participar dessa festa e receber algo do Senhor. E eu e você fizemos exatamente isso semanalmente. Claro que a gente não passa dias nem semanas viajando, mas sai por alguns minutos da nossa casa e vem até a casa do Senhor, exatamente como o povo fazia naquela época. Para quê? Para receber algo de Deus, para prestar culto, prestarmos uma reverência ao Senhor, dizer: Senhor, estou aqui, e tudo que eu sou, eu entrego aos pés. Aqui estamos, reunidos, com o nosso coração alegre e feliz, porque temos plena convicção de que Deus vai falar conosco essa noite. Porque Ele é fiel, porque é uma verdade, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele começou falando, Ele vai continuar falando, e vai terminar falando. E isso é motivo de muita alegria para mim e para você. Porque todos nós passamos tribulações. Todos nós passamos algum momento difícil. Todos nós somos provados. Todos nós passamos adversidades. O vento sopra para todos. Da mesma maneira que a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, da mesma maneira que Deus diz que a oportunidade está para ambos, as lutas também vêm para ambos, as provas também vêm. O vento sopra, os rios transbordam, acontece. Não é só comigo e com você que servimos ao Senhor, não. A diferença é que nós discernimos. E a gente acha que a gente passa mais luta. Não, meu Deus, depois que eu entrei na igreja, as lutas aumentaram. Não. Claro que não. As lutas são a mesma. O diabo não evoluiu. Ele é o mesmo, derrotado de sempre. Só que agora eu e você olhamos as situações com um olhar diferente. Então o que antes para nós não fazia a menor diferença, hoje é algo escandaloso.
E isso de alguma forma nos aflige, porque antes passava despercebido. Antes a gente levantava o tapete e jogava para baixo, deixava ali e ia embora. Porque ia passar ali, mas aquilo ali não tem importância. Por quê? Porque a gente estava fazendo parte daquele conluio ali e vivendo no mundo. Uma mentirinha aqui não tem problema. Um palavrãozinho aqui também não tem problema. Mas depois que a gente sai das trevas e vem para essa maravilhosa luz, a gente vê que o mínimo detalhe faz total diferença. O mínimo detalhe faz total diferença quando se trata do Senhor. Para nós, um palavrão precisa ser um escândalo. Para nós, uma mentirinha precisa ter o mesmo peso de nós enxergarmos o nosso espírito sendo lançado no inferno. Que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão, os mentirosos não entrarão, os mentirosos não participarão. Então as lutas não aumentaram, elas permanecem. Somos nós que estamos enxergando mais, porque nós saímos do lugar de trevas, de escuridão. E na escuridão você vai, do jeito que vem você vai. Mas quando bate a luz, você começa a enxergar um monte de coisa. Então as suas lutas não aumentaram, elas apenas se evidenciaram. Agora você está se limpando a cada dia mais, e aquilo que antes fazia parte, estava impregnado na sua vida, aquilo que fazia parte do seu dia a dia, hoje você olha assim e diz: nossa, o que é isso? Deixa eu ir lá me limpar disso daqui, tá louco? Eu não sou assim, eu não aprendi assim, mas sempre teve ali. É a gente que está vendo mais. Então a gente precisa se comportar diferente também, porque se a gente está vendo diferente, a gente logo precisa se comportar diferente. Porque da maneira que a gente se comportar vai ser a resposta ao Senhor daquilo que a gente crê. E isso para muitos, isso é loucura, isso é coisa de gente bitolada. Isso é coisa de quem não tem mais nada para fazer. Que é só um negocinho meu, para que ficar xaropeando com um negocinho desse aí? Deixa passar isso daí, vamos embora. Não. Nós temos um manual detalhadíssimo de mínimos detalhes. Nós vimos domingo retrasado, onde nós falamos sobre Jesus cumprindo a lei. Olha o que Jesus disse: ai daquele que tirar uma letra da lei, ai daquele que ensinar ou que tirar um traço, será o menor no reino de Deus. Então, se Jesus falou isso, é porque tem um grande peso, porque tudo aquilo que Jesus fala tem um peso enorme sobre a nossa vida. As palavras de Jesus são as palavras de vida eterna. Pedro falou. E é Jesus. Porque eu estava falando que muitos discípulos foram embora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vocês também não vão? Pedro olhou para Jesus assim: para quem iremos? Pedro já estava ligado que não era mais o lugar, era a pessoa, era a presença. Pedro disse: para quem iremos? Quem vai falar o que o Senhor está falando? Quem vai ensinar o que o Senhor está ensinando? Quem vai mostrar esses mínimos detalhes que o Senhor está mostrando? Para quem iremos nós? Depois você lê lá na sua Bíblia. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: não adianta a gente ir para nenhum outro lugar.
tu és o Messias, nós te reconhecemos e nós queremos ficar perto de ti, porque nós queremos aprender, nós queremos evoluir, porque nós já começamos a ver as coisas diferentes. Não importa se para eles isso daqui é loucura, para nós não é. Para nós é o poder de Deus na terra, e é exatamente sobre isso que você vamos falar essa noite. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios capítulo 18. 1 Coríntios, versículo 18. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 31. Amém? Vamos lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Feche seus olhos aí, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez pela tua palavra, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, grandes sementes o Senhor tem nos dado, e é por isso que nós estamos alegres, porque semeamos em meio às lágrimas. Semeamos, Senhor, sim, claro, porque temos a plena convicção e a certeza de que um dia nós colheremos com cânticos de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos sempre alegres,
porque nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, para mostrar, Senhor, para o mundo, para continuar, Pai, fazendo valer essa palavra, de que o Senhor pega as coisas desprezíveis, insignificantes, e as torna um escândalo, para que o Teu poder seja evidenciado, Pai. E é isso que nos move, Senhor. Saber que nós somos pó, saber que nós somos nada, saber que nada somos e que sem o Senhor coisa alguma nós podemos fazer, mas que através da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua glória, da Tua manifestação, as coisas aqui embaixo acontecem. Muito obrigado, Senhor. Nos mantenha nesse lugar, Pai, para que nós venhamos a evoluir, a crescer e a amadurecer na Tua doce, amada e gloriosa presença, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Esse texto é um texto muito bonito, é o início do livro de Coríntios, onde Paulo está fazendo a sua primeira carta para a igreja de Corinto, uma igreja poderosa em dons, cheia da manifestação da glória de Deus. Creio eu que talvez com muitos irmãos, porque Paulo diz nessa carta que grande é a bagunça e ele fala que tudo precisa ser feito com ordem e decência, e é uma, na verdade o livro de Coríntios é uma carta organizacional da igreja, melhor falando. E Paulo começa a falando sobre esse ensinamento poderoso, porque, irmãos, entendam que o tempo em que isso daqui foi escrito era um tempo onde a idolatria reinava, onde o Império Romano havia imposto a sua doutrina e de alguma forma, a palavra de Deus estava sendo diminuída. Pastor, como que você está falando isso? É só eu e você lemos o Evangelho, quando Jesus condena os fariseus e os mestres da lei. Isso não é contraditório? Jesus dizendo para os mestres da lei, irmão, quem eram os mestres da lei? Aqueles que sabiam o que estava escrito, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, qualquer coisa que tu perguntasse, eles respondiam de bate pronto. Jesus condenava eles, porque eles sabiam o que tinham que fazer e não faziam. A palavra de Deus, ela entra em decadência quando eu e você não a praticamos. A palavra de Deus, ela estava entrando em decadência nessa época, porque lá no capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus olha para a multidão, olha para os seus discípulos e diz assim: vocês estão vendo esses? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus estava condenando a atitude deles. Que atitude? Nenhuma. Nenhuma. Porque eles não faziam absolutamente nada. Nada. Eles colocaram a doutrina humana, eles colocaram a doutrina do homem, a doutrina judaica, da tradição judaica, acima da palavra de Deus. E quando Jesus veio dizer que veio ajudar, que veio restabelecer, que veio curar, que veio trazer uma boa notícia, gerou escândalo. Por quê? Já passou isso pela sua cabeça? Irmãos, eles estavam como queria. Eles estavam sentados na cadeirinha de Moisés lá, julgando o povo, bem de boa,
É ou não é verdade? Aí chega um louco lá no deserto e diz assim: ei, arrependam-se. Nós se arrepender? Sim. Chega de falar. É hora de fazer. Você já sabe o que está escrito. Agora é hora de praticar. Então vamos nos arrepender. E Jesus colocou fogo no parquinho. Porque Jesus começou a praticar o que estava escrito. O que os mestres da lei sabiam que estava escrito. E aí você lemos aqui. Quando Jesus pegou o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos, pregar a palavra do Senhor. Eu vim para fazer, não só para falar. E esse texto de 1 Coríntios, Paulo está advertendo uma igreja que tinha atitudes pagãs. Paulo estava tentando botar ordem na casa. Por quê? Porque eles não se comportavam conforme aquilo que eles tinham recebido. O padrão de Deus é o padrão do céu na terra. E isso é um ensinamento poderoso para mim e para você, pararmos de nos comportar e ter vestígios de quem se comporta conforme o mundo se comporta. Porque eu e você precisamos entrar num lugar onde nos chamem de loucos. É o texto que eu e você lemos. Porque é dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha com os padrões aqui de baixo. Você quer ver como é fácil entender isso? Deus, Ele não chama um carpinteiro para fazer uma arca. O que Noé era? Você que está lendo Bíblia, Noé era o quê? Noé era agricultor. E o que ele fez? Deus mandou ele fazer uma grande horta para nascer umas árvores gigantes para ele sair do dilúvio? Não. Deus disse para ele assim: Noé, faz um barco. Tantos metros de comprimento, tantos metros de altura, tantos metros de largura, com as divisórias, tanto, com um piso superior, uma janelinha, tal, faz tudo certinho, Noé. E Noé era agricultor. Aí Deus chama Abraão e diz assim: você vai ser o pai de multidões. O cara olha para o lado e vê uma mulher estéril. Deus podia ter pedido um monte de gente que tinha mulher fértil. E Deus foi lá e falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões. Deus vai lá, manda Samuel ungir um jovem. Samuel sabia quem Davi seria. Você consegue entender a loucura que era para Samuel entrar na casa de Jessé e ungir o seu filho? Samuel sabia o que estava acontecendo lá, mas ninguém sabia. Ele deixou meio entre linhas, mas eu acho que eles não eram crentes o suficiente para entender. Samuel pega o óleo, vai para a casa de Jessé, chega lá, olha o primeiro, bobadão, fortão, bonito, alto, diz: esse cara aí é rei, tem pinta de rei, tem tamanho de rei,
tem cara de rei. Deus olha para Deus, eu fico imaginando Deus olhando para Samuel assim, dizendo assim, mas não é rei. Vamos para o segundo, vamos para o terceiro, vamos para o quarto, vamos para o quinto, vamos para o sexto, vamos para o sétimo. Deus disse assim, o rei não está aqui. Se eles fossem crentes, eles tinham entendido, eles tinham sacado isso, pastor. Samuel diz assim para Jessé, tens mais algum filho? Ele já tinha que ter sacado. Ele disse, tem um pastor. E aí chama o pastor para ser rei. E Samuel diz assim, ó, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Se eles soubessem, se eles tivessem reverência e de um pingo de inteligência, eles diziam, cara, tem algo diferente que esse cara aí, porque geralmente isso acontece com uma autoridade, ninguém senta até uma autoridade não sentar. Você já viu um julgamento? O que acontece quando o juiz entra? Todos se levantam e o pessoal só senta depois que a autoridade senta. E Samuel disse a Jessé, ninguém senta na mesa enquanto esse cara não chegar. Então Deus precisava de um rei, olhou um pastor de ovelha e disse, eu vou pegar esse cara aí. Uma nação totalmente corrompida, um império, o maior império que esse mundo já viu, o Império Babilônico, terrível, terrível, inescrupuloso. Deus pega um escravo e faz todos, inclusive o rei, se dobrar ao Rei dos Reis. E eu quero perguntar para você, abençoado de Jesus, depois de tudo isso que eu falei, por que você acha que não pode ser você? Sabe por quê? Porque eu e você estamos corrompidos. Nossa, pastor, nossos olhos plenamente. Porque eu e você não estamos pensando como Deus pensa. A gente acha que para Deus nos tornar alguém forte, nós precisamos ficar fortes. Nós achamos que para Deus nos colocar no meio de pessoas importantes, nós temos que ser como eles importantes. É o que está escrito aqui. Eu e você achamos que Deus não pode mais fazer as loucuras que Ele fazia antigamente. E eu tenho uma ótima notícia para você essa noite. Que Deus pode fazer qualquer coisa, quando Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quiser. Ele pega um cara com meio pulmão, não tem nenhum, é meio, e faz cantar 3 músicas para você aqui. Isso é loucura. Faz pessoas abrir as suas casas para as pessoas estranhas que nunca viram na vida, dar uma oportunidade, dar um pouco de dignidade e acreditar mais nessas pessoas do que as pessoas que colocaram elas no mundo. Isso é loucura. Fazer você abrir mão da sua vida, dos seus afazeres, do seu tempo em família, dos seus finais de semana, para servir alguém que você não conhece, alguém que em 90% das vezes vai virar a cara para você, que em 95% das vezes vai sair falando mal de você. Ele usa você para isso, porque Ele te conhece e Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Ele sabe que pode contar com você,
Porque você é a loucura desse mundo. Porque Deus não precisa da sabedoria do homem para fazer algo extraordinário aqui embaixo. Não. O escândalo de Deus está exatamente em pegar as coisas desprezíveis, aqueles que não são, para confundir os que são. Porque Deus não trabalha com os padrões aqui de baixo, Deus trabalha com os padrões lá de cima. Gênesis 1:1. E criou Deus os céus e a terra. Criou os céus e a terra. Deus está no alto e sublime trono, amém ou não amém? Jesus está à destra dele, amém ou não amém? E o que está escrito lá no Gênesis? Façamos nós, o homem. Imagine Deus em cima e o homem lá embaixo. Filipenses capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, desceu. É o padrão de cima influenciando no padrão de baixo. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu e você não podemos, de maneira nenhuma, entrar nesse lugar e achar que Deus precisa da nossa capacidade, que Deus precisa da nossa ajuda, que Deus precisa da nossa inteligência para fazer algo extraordinário aqui embaixo. Pelo contrário, Deus pega um pescador frustrado. Eu já estou até duvidando que Pedro era um bom pescador. Eu duvido. Agora que me veio à mente, eu duvido. E eu duvido muito. Duvido muito. Porque as 3 vezes que Jesus e Pedro estão juntos, e Pedro pega um peixe, é porque Jesus mandou. Já viu Pedro pegar peixe sem Jesus? Não tem. A primeira vez é quando Jesus entra no barco de Pedro. Afasta o barco, Pedro, joga a rede do lado direito. Fala aí, brum, encheu a rede de peixe. Mas por quê? Jesus mandou. Estavam questionando Pedro se Jesus pagaria imposto ou não. O que Jesus disse para Pedro? Ei, é lícito cobrar imposto dos filhos? Não, claro que não. Então faz o seguinte, Pedro, vai lá no mar, pega um peixe, e na boca do peixe vai ter lá um dinheirinho, tu paga o teu imposto, tu paga o meu. O que Pedro fez? Foi lá e pegou o peixe, que Jesus disse que ele pegaria. Depois de negar Jesus, Pedro volta para o barco. Está lá. Não, eu não sirvo para isso. Não, Deus não pode me usar. Deus não vai conseguir me usar. Eu vou voltar para o meu barco. O que aconteceu com Pedro? Pegou nada. O que Jesus fez? Ei, joguem a rede lá direito. Irmão, Pedro só jogava a rede para a esquerda. Por isso que não pegava peixe.
Porque as 2 vezes que ele jogou para a direita, quando Jesus mandou ele pegar o peixe, era só ele ter jogado para a direita. Na segunda vez, o que aconteceu? 153 grandes peixes. Não era peixe, era grandes peixes. Isso é tão verdade que foi Jesus que ensinou Pedro a pescar, que nessa última pesca, quando eles perceberam que era o Senhor, o que Jesus estava fazendo na beirada da praia? Churras de peixe. Jesus já tinha pescado. Não é verdade? Nossa, pastor, está muito doido hoje, né? Só pode ser isso. Isso é loucura. Eu e você acreditarmos em coisas que as pessoas olham e tu é fora da casa. Porque quando nós entendemos quem Cristo é na nossa vida, o que Cristo pode fazer através da nossa vida, e nós entregamos a nossa capacidade, o nosso intelecto, aquilo que nós temos, e dizemos: Senhor, eu sou só isso daqui. Aí Jesus diz: não, mas espera aí, agora nós vamos começar a brincadeira. Então vem cá. E o Senhor começa a te levantar. O Senhor começa a te usar aqui. O Senhor começa a dar uma palavrinha ali. Tu faz uma oraçãozinha aqui, as coisas acontecem. Mas é eu e você? Não é. É o poder dele se aperfeiçoando. É a glória dele se manifestando, porque o padrão de Deus é a vontade do céu feita na terra. E era exatamente o problema da igreja de Corinto. E muitas vezes é exatamente o meu e o seu problema. Nós recebemos algo poderoso de Deus, mas nós temos que nos formatar. Pastor, como é que faz isso? Eu e você não nascemos de novo. Quem aqui se batizou já? O que é o nascer de novo, irmão? É a formatação. Nascer da água e do Espírito para quê? Para poder ver e entrar no reino de Deus. Nós só podemos ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus se nós nos limparmos, nos despirmos do velho homem. Não adianta eu e você dizermos que estamos andando com Cristo, porque nós somos pomposos, nós somos os taus. E onde que vai estar a glória de Deus? Nós precisamos zerar o jogo e deixar Deus fazer as coisas na minha e na sua vida. O que eu e você não podemos fazer, irmãos, é querer nos comportar como nós nos comportávamos antes e agregar o Espírito Santo na nossa vida. Isso não funciona. Isso fica até feio. Isso fica feio porque é totalmente contra a palavra de Deus. Eu e você pregarmos que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, mas não há essa novidade de vida na nossa vida. Eu e você falarmos das boas novas do Evangelho, mas só falarmos. Mas por quê que isso acontece? Isso acontece porque nós não descemos o suficiente. E isso não acontece porque nós não morremos o suficiente. E isso não acontece porque nós achamos que Deus nos usa, que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu por quem nós somos. E isso é uma grande mentira. Deus não te chamou, não te escolheu por quem você é. Deus te chamou, te escolheu e te elegeu por quem Cristo é. Você perdeu de dar um grande glória agora.
Porque eu e você, a nossa matriz, ela sofreu um grande... Ela tem um grande problema. Ela se tornou corruptível. Adão pecou e todos depois de Adão pecaram. É o que a Bíblia diz. E Romanos 3 fala que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Então Deus não nos escolheu por quem nós somos, mas Deus nos escolheu por quem Cristo é. E essa é a loucura de Deus, que eu e você precisamos entender para poder usufruir. Que Deus nos escolheu para que eu e você nos tornássemos imagem e semelhança de Cristo. Porque Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lá no Gênesis, quando Deus fez o homem, o que Ele falou? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E o que é Jesus? Jesus é o novo Gênesis, não mudou. Só que agora não é mais por fora, agora é por dentro. E esse é um escândalo, porque todo mundo vai olhar o seu lado de fora. As pessoas vão julgar o seu lado de fora, as pessoas vão falar do seu lado de fora, mas aqui dentro tudo mudou. Porque a Bíblia vai dizer que eu e você somos vasos de barro que contém um enorme tesouro dentro. Então as pessoas olham para mim e dizem assim: meu Deus, o Michael não pode estar pregando, porque eu bebia com ele, eu usava droga com ele, eu bagunçava com ele. E o que ele está falando agora? Isso é o texto de 1 Coríntios. É exatamente esse alerta que Paulo está fazendo à igreja. Diz assim: as pessoas vão olhar vocês e vão lembrar do que vocês faziam. As pessoas vão olhar para vocês e vão lembrar de onde vocês andavam. As pessoas vão olhar para vocês e vão lembrar do que vocês falavam. E então Deus vai pegar o que é desprezível, o que é insignificante, para confundir. E o resultado final dessa equação é a glória de Deus. O resultado dessa equação é hoje o pastor Nelson chegando lá na marinha e os caras que andavam de navio com ele por aí, e eles fazendo só o que Deus sabe que eles faziam, e ele chega lá e se apresentar: não, sou o Nelson Oliveira, né? Nelson Oliveira. E aí, Nelson, o que estás fazendo? Vamos ali tomar uma. Não, irmão, agora eu não tomo mais. O que aconteceu contigo? Eu sou pastor. Tá de sacanagem comigo, Nelson. Vamos lá, deixa de piada, vai contar piada. Vamos lá, Nelson. Essa é a loucura. E você sabe o que isso produz? Glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É, porém, por iniciativa dele de quem? De Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Por isso, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Agora, o que não pode acontecer, e eu vou terminar aqui, é as pessoas nos conhecerem lá de trás, rirem de quem nós nos tornamos e nós acreditarmos nessa mentira. Isso não pode acontecer. As pessoas vão falar, as pessoas vão dizer, mas eu e você já temos uma verdade, e não existe verdade maior do que essa verdade, de que o Senhor fez nova todas as coisas da nossa vida.
que o Senhor transformou o nosso falar, o nosso comportamental, o nosso sentimental. Eu que não conseguia lidar com dinheiro, eu que não conseguia administrar dinheiro, me tornei o muquirana. Isso é Deus, porque eu comprava tudo, eu gastava tudo, eu fazia tudo por... Eu devia trabalhar no Silvio Santos, naquele programa Topa Tudo por Dinheiro, porque tudo era dinheiro, eu não queria nem saber de dinheiro. O meu lema era: dinheiro foi feito para gastar. E hoje, para eu gastar R$10, irmão, é um sofrimento. Então não acredite nas mentiras do mundo, acredite na verdade de Deus na sua vida. Acredite na cruz do Calvário, porque a cruz é uma loucura. É um homem morrendo por uma humanidade, para perdão de pecado. Mas para a grande maioria das pessoas, era um pecador. Mas os pecados que Jesus levou naquela cruz não eram dele, era meu e seu. E ele levou os nossos pecados, para que hoje eu e você tivéssemos a possibilidade de viver a vida dele. O que eu e você vivemos hoje na íntegra, se eu e você formos crentes de verdade, é a vida de Cristo. E eu e você precisamos transformar esse momento num grande ato de gratidão, em saber 24 horas do nosso dia que um homem morreu no nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz: o Evangelho, essa notícia para o mundo é loucura. Quem morreu por mim? Eu estou vivo. Como que alguém morreu por mim? Para perdoar meus pecados? Ele nem me conhecia. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para mim e para você que experimentamos diariamente a glória de Deus, é a manifestação da glória. Então não deixe ninguém mudar você, porque Jesus é o único que pode fazer qualquer alteração e qualquer configuração na sua vida. Porque aquilo que nos convence não vem do mundo, vem dele. A Bíblia diz que eu e você seríamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, mas seríamos convencidos do Espírito Santo. Então não aceite ser taxado, e não se comporte mais, ou lute para não se comportar, porque eu sei que é difícil. É a luta, é da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, todos os dias. Mas eu tenho uma ótima notícia para você, que um dia essa luta vai acabar. Um dia essa vitória que a gente tanto fala, que a gente tanto brada, essa vitória vai acontecer literalmente. E nós seremos alcançados pela plenitude de Deus. Eu não sei você, mas o que eu mais quero nesse mundo é ver Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim. Era para eu ter sido pregado naquela cruz. Era para eu não ter acesso aos céus. E isso para o mundo é loucura. É por isso que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer coisa que eu e você já vimos. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.